A nossa esperança está em Deus. Em Salmos 103, verso 6, diz assim: O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Nesse verso, nós percebemos que podemos acreditar, podemos confiar em Deus. Ele é o justo juiz que julga a nossa causa, defende a nossa causa. Isto é, se você se sente no momento injustiçado, em crise, necessitado de ajuda, de socorro, de uma mão amiga, de uma mão forte e poderosa, o Senhor é conosco. Basta confiar em sua justiça. Em Salmo de número 98, verso 9, diz assim: Perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Com a justiça julgará o mundo e o povo com equidade. Vou repetir de novo. Perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Com justiça julgará o mundo e o povo com equidade. Por que Deus é o justo juiz? Porque Ele julga, Ele recompensa, abençoa, galardoa com uma justiça perfeita. O que é justiça? Fazer a coisa certa. Isto é justiça. Agora, justiça com igualdade, justiça com equidade, é que não existe no mundo, nesse mundo tenebroso. Mas da parte de Deus, Ele cuida de cada assunto, de cada pessoa, com essas duas qualidades incríveis: justiça com igualdade, justiça com equidade. Qual é a diferença? Justiça com igualdade significa que trata todo mundo de maneira igual. Não há diferença. E a igualdade não trata com imparcialidade. A igualdade trata todo mundo sem diferença alguma. Exemplo, na igualdade, todos que têm facilidade de acesso em algum lugar, numa calçada, numa rua, é alcançado pela igualdade. Mas quem não tem acesso mínimo ou facilidade de acesso, tipo um cadeirante, um usuário de moletas, que tem dificuldade na sua mobilidade, a igualdade não alcança. Na igualdade, não estão preocupados, não está se preocupando com esse grupo pequeno, com essa minoria. Já na equidade, justiça com equidade, abrange a todos os grupos, grandes e pequenos, minoria e maioria. Exemplo, se você coloca um grupo de ciclistas com bicicletas na igualdade, você vai ver no meio desse grupo um cadeirante. E esse cadeirante ele vai ficar invisível para a igualdade. Ninguém vai incluí-lo junto aos ciclistas. Mas na equidade vai se pensar em incluir esse cadeirante, essa minoria. Em outras palavras, na equidade, alguém vai pensar em suprir, em preencher essa lacuna, providenciando um triciclo semelhante a uma bicicleta e adaptar aquele cadeirante para que ele esteja junto, unido com aquele grupo. Não haverá diferença na equidade, com relação às minorias. E Deus cuida de nós com essas duas qualidades, que é a justiça em igualdade e justiça em equidade.
Em Romanos, no capítulo 1, versículo 17, diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E assim, nós somos orientados pela palavra de Deus a seguir em frente nesse caminho chamado Jesus, e sendo a justiça de Deus na terra. Aonde quer que estejamos, nós precisamos lembrar que temos em Cristo Jesus a misericórdia, a compaixão, o amor pelas pessoas à nossa volta. Não importa se ele está no grupo da minoria ou no grupo da maioria. O que importa é que se podemos ser úteis, que podemos ser um agente de milagre, nós precisamos ser, com a ajuda de Deus, com a unção de Deus, com o poder de Deus, como diz em Marcos, né, no terceiro evangelho, que diz que nós poremos as mãos sobre o enfermo e o enfermo ficará curado. Como? Sempre no nome poderoso de Jesus. Jesus é que nos dá essa autoridade, Jesus que derrama sobre nós, através do Espírito Santo, essa unção curadora, essa unção de justiça em igualdade e em equidade. As minorias não ficam de fora do reino de Deus. Por isso que não existe fila para entrar no céu, porque no céu entra multidões. Não há o primeiro nem o último, não há discriminação alguma. Então, nós podemos ser úteis no reino de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai amado, muito obrigado pela oportunidade de estar na Tua presença, através do nome do Senhor Jesus, inspirados e conduzidos pelo Seu Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus, o qual nos assessora, nos concede a capacidade de compreensão para entender que o Senhor está conosco, nós não estamos sozinhos em momento algum. Podemos contar com a sua justiça em nossa vida, com a sua justiça em nossa terra, nosso Brasil, nosso país, em nossa casa, em nossa família. Nós podemos contar com a sua mão forte e favorável sobre as nossas cabeças. Muito obrigado, Senhor, pelo meu ouvinte, pela minha ouvinte, que está participando dessa oração com muita fé e confiança em Ti, porque Tu és digno de credibilidade, Tu és digno de confiança. Assim, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, derrama a sua unção, aquele óleo fresco sobre as nossas cabeças e nos abençoa, Pai Santo, de modo que possamos ser agentes de milagres nessa terra tão necessitada chamada Brasil. Não podemos limitar, não é somente o Brasil. Os 4 cantos da terra, do mundo, precisam de agentes de milagres, de pessoas que confiam em Deus e não têm medo de ser ungidas por Deus em abençoar vidas preciosas. Assim, ó Deus, nós oramos agradecidos, no nome santo e poderoso do Senhor, crendo que os milagres estarão acontecendo a partir de agora, no nome do Senhor Jesus. Amém.